Oi pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui novamente, mais uma vez, com mais uma aula dando continuidade ao nosso estudo sequencial do que é o processo em si no processo civil. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a petição inicial em si, seus requisitos, como que ela é basicamente estruturada, como se faz o pedido, como se faz o valor da causa, a questão do princípio da congruência que vincula o juiz e as decorrências lógicas da fundamentação e do pedido. Pois bem, o que acontece agora nesse momento? Quando o advogado vai até o fórum, ou no caso, hoje em dia, pega pelo sistema digital, entra lá no site, preenche o cadastrinho lá direitinho, anexa o documento PDF com assinatura digital e clica lá para fazer o upload, o processo é encaminhado ao distribuidor da comarca, né, da onde ele está entrando com o processo, e essa distribuição vai sortear um juiz dentro da competência da petição ou do assunto que venha a ser tratado no processo. Vale lembrar, e é um ponto muito importante, que, conforme diz o 312 do Código de Processo Civil, a ação ela já é considerada proposta nesse instante em que é feito o protocolo. Hora que o advogado clica em enviar petição, pronto, a ação já está proposta. Há então o que a doutrina chama de linearização da relação jurídica. Ou seja, nesse momento, existe apenas uma relação envolvendo autor de um lado e o juiz. E por quê? Porque o juiz, agora, nesse momento, vai fazer a análise dessa petição inicial. E essa análise, ela recebe pela doutrina o nome de saneamento da inicial. Sanear significa colocar em ordem, ter em boa ordem. Então, o juiz vai olhar, vai analisar a petição e vai corrigir eventuais erros, para garantir que o processo inicie-se da forma correta. E outro ponto também é nesse momento que o juiz vai analisar aqueles requerimentos iniciais que a parte faz. Mas calma, vamos por partes. Nesse momento, então, nós temos uma relação linearizada, autor e juiz. O autor apresenta a petição inicial. O juiz agora vai fazer a análise dessa petição. Qual é a primeira coisa que o juiz tem que olhar para a petição inicial? Quando ele pega na mão, ele vai olhar. Bem, a primeira coisa que o juiz tem que fazer é analisar se a parte que está propondo a ação é legítima para estar na ação. Ou seja, ele vai olhar se a parte, por exemplo, ela não está demandando em nome de terceiro, se ela não está invadindo competência de outra pessoa para, vamos dizer assim, encher o saco do juiz. É estranho falar assim, mas é verdade. Existem muitas pessoas que acham que têm algum direito e entram na justiça pedindo esse direito e quando o juiz olha, fala assim, não, você não tem direito. Não tem a ver com você. Isso acontece muito com essas ações que brotam, essas ações, como é que eu posso dizer, milagrosas, que dizem, você tem valores milionários para receber de ICMS da conta elétrica. Não é assim, é um grupo específico de pessoas, tem que atender determinados requisitos. Então, assim, é muito fácil você se socorrer ao judiciário, o difícil é você ser sujeito de direito mesmo. E o juiz tem que, nesse momento, analisar se você tem essa legitimidade. Por exemplo, o decújo, né, o morto. Quem tem legitimidade para propor uma ação em nome do morto? Então, é o cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos.
Então, está na lei, a legitimidade decorre da lei, certo? Depois nós vamos falar especificamente sobre legitimidade. É um assunto extremamente amplo, precisa de uma aula só para falar sobre legitimidade. Agora nós estamos fazendo aquela análise geral do que é o processo e o que pode acontecer dentro do processo. Segundo ponto que o juiz vai analisar é se a parte tem interesse de agir. Se o direito que a parte reclama realmente é um direito dela. É um direito que tem a ver com o seu espectro jurídico. Certo? Vamos voltar lá. A colisão de carro. Houve uma colisão. Quem tem interesse de entrar com o processo? Bom, algumas pessoas podem ter. Supondo que o motorista o motorista que sofreu o dano não é o proprietário do carro. Então você vai ter o proprietário do carro com interesse, sim, e legitimidade para pleitear o dano material, e o motorista pleitear eventual dano material que ele tenha sofrido por causa do acidente. Então, nesse caso, nós temos duas pessoas que têm legitimidade para a causa. Aí, se eles vão entrar em litisconsórcio ativo, aí é outra história, certo? Mas que o juiz analisando fala assim, pô, esse cara aqui tem, porque ele é o dono do carro e o carro sofreu danos severos. E essa outra pessoa aqui, que não é dona do carro, mas sofreu dano decorrente do acidente, também tem interesse. Tem legitimidade, tem interesse. Então, beleza. Sanou o primeiro ponto, vamos lá. Vamos fazer um rápido retrospecto, porque em 1973, o CPC dizia que legitimidade para a causa, possibilidade jurídica do pedido, estava inserida no que eles chamam de condições da ação. Condições da ação era uma coisa muito estranha de se falar, porque parecia que eram requisitos necessários para você cumprir, mas que a ausência deles causava um dissenso. Porque para a parte da doutrina era decisão de mérito, para a parte era decisão sem mérito. Isso gerou durante muitos anos esse problema que a doutrina chamava de carência da ação. Mas, sensível a essa discussão, o legislador atual, ordinário do CPC de 2015, ele separou essas condições das ações em duas. Estou colocando aqui do lado para você um esqueminha para você me acompanhar. Em 73, chamavam-se de condições da ação a reunião do interesse de agir, legitimidade para a causa e a possibilidade jurídica do pedido. Agora, no CPC de 2015, a possibilidade jurídica do pedido foi deslocada para uma questão de mérito. E deveria ser assim. Porque se o pedido é impossível, o juiz resolve por sentença. Ou seja, ele faz uma análise do mérito do pedido. Não que haverá resolução do mérito, mas ele entra no mérito do pedido e fala: esse pedido não pode ser concedido. Então, o processo é resolvido por sentença. Já o interesse de agir e a legitimidade para a causa, ou legitimidade ad causam, que é como a doutrina chama, ela vai para pressupostos processuais. Ou seja, para você entrar com a ação, você tem que ter interesse de agir e legitimidade de causa. Para que o seu pedido seja apreciado, ele tem que ser possível. Certo? Então, atualmente, no CPC de 2015, o artigo 17 deixa bem claro essa determinação. Quando diz lá que para postular em juízo é necessário ter interesse, e leia-se de agir, e legitimidade, leia-se para a causa. Certo? Definição doutrinária. Legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, é aquilo que autoriza o autor a se socorrer do Estado na figura do juiz para a concretização ou satisfação de um direito. Novamente, em 1973, o Código
ele era tão intrincado que às vezes era difícil a gente conseguir entender exatamente o que o legislador queria. Mas, apesar disso, alguns institutos se mantiveram, doutrinariamente falando, do 73 para o 2015, que é o CPC atual. Ainda assim, o CPC mantém as 3 acepções de 1973 quando nós falamos de condições para o processo. Quais são? Primeiro, a necessidade do processo. O processo ele deve ser sempre, importando um termo lá do direito penal, a última ratio. Ou seja, você só vai se valer do processo se outras formas de tentativa de resolução do problema não forem suficientes. Caso haja uma outra forma de resolver o problema, o juiz não vai permitir que esse processo instaure. Segundo, a utilidade. O processo ele deve, pelo menos, visar um proveito econômico, material, para a parte. Não basta somente você entrar num processo só para dar dor de cabeça para alguém, por exemplo. Mover uma ação temerária. O meu vizinho martela o muro e isso está me dando problema. Pô, tem outras formas de agir. Você não precisa entrar com processo para isso. Certo? É claro. Mas tem gente que faz. E, finalmente, a adequação. A adequação é a questão da escolha do procedimento. A lei deixa, em diversos momentos, claro, quais são os procedimentos a serem tomados para cada tipo de processo, para cada tipo de direito que você venha agir. Por exemplo, você quer entrar com uma ação de cobrança, você tem o procedimento da monitória. Você quer entrar com uma ação visando reconhecer erro de citação, por exemplo, num processo anterior e desconstituir a coisa julgada, você entra com uma ação rescisória. Você está se vendo tolhido no direito de ir e vir, não podendo, por exemplo, entrar numa faculdade. Você entra com mandado de segurança. Então, assim, existem previsões expressas no Código em que determinado procedimento deve ser adotado para determinados tipos de assuntos. Isso vem da adequação. Um ponto muito importante, quando falamos em termos de interesse de agir, a doutrina também chama o interesse de agir como binômio necessidade-utilidade. Ou seja, para você ter interesse de agir, o processo tem que ser necessário e tem que reverter a uma utilidade. Caso você não tenha interesse de agir. Supondo que não haja nem necessidade, nem utilidade, e também não há interesse de agir, nem legitimidade para a causa. O que o juiz faz? Ele indefere a petição inicial. Supondo que não haja legitimidade, nem interesse, e que não se forme o binômio necessidade-utilidade, o juiz vai indeferir a petição inicial. Está lá no 330, inciso 2 e 3. A petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente legítima, ou quando o autor carecer de interesse processual. Mas vale lembrar, indeferimento da petição inicial somente pode ocorrer antes da citação do réu. Por quê? Porque se houver a citação do réu, você já tem uma sentença de procedência ou improcedência do pedido. Porque o réu pôde se manifestar, então tem que haver o reconhecimento da ação. Lembrando que o indeferimento não resolve o mérito, 485, 1 e 6. E o fato de não resolver o mérito permite ao autor que promova essa ação novamente. Sim, ele pode entrar com a ação novamente, desde que, claro, sanado esses vícios. Certo? Tá. Também temos que analisar
aquele terceiro ponto que ficamos lá atrás, que já entra na questão de mérito, que é a possibilidade jurídica do pedido. Ela foi levada para a questão de mérito por força do 487. Inciso primeiro, que ele diz o seguinte, que haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Perceba que esse problema doutrinário foi sanado com o novo CPC. Caso o juiz ele entenda que há falta de legitimidade ou interesse, não resolverá o mérito, aí a pessoa pode resolver e entrar com inovação. E, caso haja a impossibilidade do pedido, haverá resolução de mérito, porque ele vai acolher ou rejeitar o pedido, certo? Outros casos que o juiz também poderá decidir pela impossibilidade do pedido são previstos no 330, no 106 e no 321 do Código de Processo Penal. Bom, também temos que lembrar uma coisa, que a petição inicial ela pode ser total ou parcialmente indeferida. No caso de indeferimento total, o juiz lá indefere a petição inicial. Indeferiu. Total. Nada da petição inicial está certo. A parte pode, então, entrar com recurso de apelação. Ou seja, ela vai recorrer, porque o juiz resolve por sentença. Então, ela vai apelar. Um ponto muito interessante aqui é o seguinte. Não houve a citação, mas vai haver um recurso de apelação. Então, nesse caso, o réu ele vai ser citado para se defender da apelação. Pode, sim, nessa citação, trazer a própria contestação também. Mas, em regra, ele defende-se da apelação. Ou seja, o assunto que será lidado na sua resposta, ou seja, nas contrarrazões de apelação, é o argumento para confirmar que o juiz estava certo ao indeferir a petição inicial. Mas, se o juiz indeferir a petição inicial e a parte autora não apelar, o réu será citado para tomar conhecimento dessa decisão e saber que contra ele houve pelo menos uma tentativa de processo. Isso está elencado no 331, parágrafo 1º e 2º. E o parágrafo 3º também. Um ponto interessante que nós também devemos tratar é o seguinte, a possibilidade de juízo de retratação. É o juízo de retratação. O juízo de retratação é o seguinte, o juiz deu uma decisão, indefiro a petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido. Aí a parte fala assim, como? Peraí, tem possibilidade jurídica do pedido. O juiz que não entendeu o que eu queria. Peraí, vou entrar com uma apelação e vou explicar direitinho o que aconteceu. Aí o autor entra com a apelação, explica, o juiz recebe essa apelação e ao ler o teor da apelação ele fala assim, e era isso que ele queria? Bom, se era isso que ele queria, então me retrato da minha decisão e determino a citação do réu para que o processo se desenvolva normalmente. Essa possibilidade de retratação, o juiz deverá exercê-la no prazo de 5 dias úteis do protocolo da apelação. Mas, detalhe, é prazo impróprio. E vem a ser um prazo impróprio. Prazo impróprio é aquele prazo assim. Juiz, você tem que ver em 5 dias. Mas se não der tempo, tudo bem, vê quando dá. Claro que não é esquecer do processo. Isso tem a ver com a questão do acúmulo de trabalho. Só que ele deve ou não exercer o seu juízo de retratação antes de determinar a subida da apelação para o tribunal, para análise. Ou seja,
ele não pode simplesmente mandar e depois de muito tempo falar assim, poxa, podia ter me retratado. Não. Ele precisa apreciar e, se ele não concordar, se ele achar que a decisão dele é válida, ele simplesmente vai despachar sob bons autos. Se ele achar que é questão de retratação, ele despacha que está se retratando e determina o segmento de processo na primeira instância, normalmente como se nada tivesse acontecido. De outro lado, a impossibilidade jurídica do pedido ainda pode ser parcial. Nesse caso, trata-se de decisão interlocutória, mas não há previsão expressa no CPC de eventual recurso sobre essa decisão interlocutória. Então, existem alguns advogados que entram com agravo de instrumento, existem outros advogados que manejam um mandado de segurança. Mas isso é uma outra questão, não é tanto uma questão jurídica, mas uma questão procedimental, porque não há instrumento claro. Existem também casos em que o desembargador recebe um mandado de segurança e pode determinar a conversão em agravo de instrumento, porque ele acredita que é questão de agravo de instrumento. Então, de um jeito ou de outro, a questão será apreciada no tribunal. O direito, o juiz não pode se esquivar de julgar em hipótese alguma, mesmo quando não há lei. Isso está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro e afere-se da Constituição. Então, o que cair na mão do juiz, ele deve fazer a prestação jurisdicional. Certo? Mesmo assim, ainda há a possibilidade de você interpor um pedido de reconsideração nos autos e o juiz exercer o direito de retratação, o juízo de retratação. Certo? Agora, vamos lá. Quando que o juiz vai indeferir a petição inicial? 330 usa um outro nome para dizer que a petição inicial não é apta a ser processada, que é a inépcia da ação. Inépcia, ela, apesar de ela estar lá no artigo 330, inciso 1º, as causas de inépcia da ação estão no parágrafo 1º do 330, que é lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvado aquelas hipóteses legais, em que se permite a questão do pedido genérico, lembre que são 3. Tá? Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Com a exceção do 326, dá uma lidinha lá. Certo? Tem também o 996, parágrafo 6º, que traz uma outra hipótese de inépcia da ação, nesse caso específico, na ação rescisória. Ele diz que quando a ação rescisória se fundar no parágrafo 5º do 996, e caberá ao autor demonstrar, sobre pena de inépcia, que se trata de situação específica e hipótese distinta de questão jurídica ainda não examinada, a impor uma solução jurídica diferente daquelas que já vem sendo colocada. Basicamente é o seguinte: eu vou entrar com uma ação rescisória para desconstituir um julgado anterior, mas essa situação é teratológica. O que aconteceu aqui foi uma coisa totalmente fora da realidade. Aí sim, a ação rescisória poderá ser analisada. Não é bem um requisito da ação, lembre. É a questão de uma análise preliminar. Ao analisar o pedido, o juiz vai analisar se é possível que a ação rescisória siga. Apesar de um procedimento específico, é uma petição inicial como qualquer outra. Outros casos ainda, no 330 de inépcia da ação, é a questão da legitimidade da parte, que nós já vimos lá atrás, a questão do interesse processual, também já vimos lá atrás, não atendido os requisitos do 106 e 321, que eu já citei também lá atrás, e os parágrafos que nós analisamos, todos eles também. Vamos só lembrar de um pequeno detalhe que eu já falei na aula de petição inicial e agora a gente só vai reforçar, que
também pode ser causa de emenda, caso a parte não seja clara. O parágrafo 3º diz que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratado. Se a parte não deixar expressa qual é o valor incontroverso da ação, o juiz vai determinar a emenda da inicial para que ele diga qual é o valor que ele considera incontroverso e esse valor incontroverso continuará sendo pago regularmente, tá? Quando a gente fala em questão de prestações sucessivas.